A gente se propôs a fazer um programa ousado hoje, para um assunto que ainda é tabu, a partir de um perfil que se propõe a falar disso de uma maneira descomplicada, né? De atingir principalmente mulheres, mas eu acho que vai para mulheres e homens, de falar sobre relacionamento, saúde da mulher, também motivados, né, pelo que viralizou da Fernanda e do Rodrigo Wilber. Tu disseste que se fosse casada com o Rodrigo Wilber não teria faria uma frequência tão... É que tudo que é demais enjoa, né, Kelly? E tá conosco. Ela tem quase 1 milhão. Eu não sei se pegar as outras plataformas, acho que a gente passa de 1 milhão, né? Bate fácil. Ela é gaúcha. É um perfil com alcance nacional. O perfil chama Vagi Sem Neura. A Ana Guerin é fisioterapeuta pélvica. Ela, pelo que li, não gostava muito de redes sociais, não tinha um perfil. E aí, a partir do consultório, viu que ali era uma ferramenta para trocar informações, ajudar as pessoas, e criou Vagina Sem Neura. Hoje eu acho que até ela é mais conhecida como Vagi do que Ana. Tudo bem? Bom dia! Coisa boa estar aqui com vocês. Dia super especial, né? Dia dos namorados. Eu podia estar na minha casa tomando café da manhã com meu maridão, mas não, eu tô aqui com vocês. Porque afinal, hoje é um dia muito importante, né? Pra mim, eu levanto essa bandeira ali dos casais terem mais conexão, das mulheres conseguirem se desfrutar mais. Então, tá uma maravilha estar aqui com vocês hoje. Coisa boa, Ana. Eu queria começar pelo tabu ainda, assim. Falar na rádio eu acho que é bem tabu, mas entre os casais, tipo, ter a liberdade de falar, olha, Potter, a gente podia estar melhor nisso aqui, ou olha, eu queria fazer mais do que, né, ou a nossa rotina tá nos atrapalhando, eu tenho filho, né, depois que nasceu o filho... Entre os casais, tu percebe que ainda também tem um entrave, digamos? Com certeza, quando a gente vai dar ali um feedback pro nosso parceiro, poderia melhorar isso, durar um pouquinho mais de tempo, com certeza já gera um clima meio tenso no casal, né? Por exemplo, se teu parceiro chega pra ti e fala, amor, vai escovar mais esses dentes porque tá com mau hálito. Isso com o tempo já não te deixaria às vezes mais fechada, mais barrada? Algumas mulheres com certeza levariam de boa, ou o parceiro, né? Não, vou começar a me cuidar mais da minha higiene, mas muitos vão começar a se fechar, fazer o movimento inverso, né? De não se liberar, né? Bom, tem assim, um dos tabus, né? Enfim, já vai no nome, né? Isso é legal, né? Já bota lá no perfil Vagina Sem Neura, né? Já começa. Enfim, e obviamente todos os materiais ficam bem claros, Ana, que tem uma pitada de humor, né? Tem uma pitada de bom humor, no mínimo. Leveza. Exatamente, Leveza. É leve pra falar de um assunto que é leve, que é pra falar de um assunto que tem que ser leve, certo? Porém, as mulheres têm muito problemas com essa sexualidade, né? Por uma questão de criação, uma questão de anos e anos, né? Onde a sexualidade é meio escondida. Pro menino é uma coisa mais fácil, né? Pra mulher, não. Só que, não. Tem problemas, assim, enfim. Tu consegue sentir desde que começou o trabalho de vocês uma leveza aumentando? Com certeza. A gente recebe tanto relato diariamente de mulheres até que ficaram viúvas, estão lá nos seus 60, 70 anos e estão se redescobrindo. Então, isso não tem preço, né? É maravilhoso. Abre pra nós, mulher, o que é redescobrindo? Dá um exemplo assim, claro, você não vai falar os nomes, né? Mas alguma mulher que chegou pra ti e trouxe um relato. Com dor. Com dor? Sim, 1 em cada 3 mulheres tem tensão na região íntima e com isso pode sentir dor, principalmente no período de pós-parto ou com a chegada da menopausa. Aí tu imagina para uma mulher que nunca teve outras experiências, sentir dor desde a primeira vez e achar que isso é normal. O que acontece? A gente vai na ginecologista, né, Kelly? Quantas vezes a tua gineco te perguntou, tá molhando no ponto certo, tá chegando lá, tá sentindo algum desconforto? Geralmente não acontece isso. Não. Geralmente passa lá no exame ginecológico, tá tudo certo, não tem nenhuma doença, até ano que vem. Então não se tem essa abertura nem com a nossa ginecologista, então nem com as nossas amigas. Muitas vezes quando a gente conversa com as amigas, elas falam, não, cheguei lá 10, 15 vezes da última vez. E daí tu começa a sentir um ET, porque todo mundo chega lá, todo mundo faz muitas vezes na semana. Isso aí. Todo mundo transa melhor que você. Ou mais vezes do que você. Exato. E o Instagram, né? Hoje, às vezes eu tenho vontade de falar assim. Hoje é o dia de não entrar no Instagram. Querida, meu Menos. amor. Pra cima de mim. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Pra questão sexual, tava pensando, né, pra quando a gente foi desenhar essa entrevista,
pra mulher, inclusive, a gente é orientada a não transar no primeiro encontro, por exemplo, né? A gente é sempre... Pros homens, não, né? Não é todos, é óbvio, né? A gente não estamos exagerando, mas os meninos eram até pouco tempo incentivados aí num ambiente, digamos, né? Eu falo no puteiro, desculpa, né? 10 da manhã. Mas são levados pelo pai, pelo padrinho, né? Tem uma coisa toda. Mesmo meu filho, vai pegar 2 anos. Vai ser o garanhão das gurias. Isso também faz com que a gente se iniba e sinta que é errado falar e procurar, por exemplo, uma profissional que vai te ajudar a entender um pouco mais. Exato, e muitas mulheres acabam decidindo, né, optam por casar virgens, e aí o que acontece? Vai lá pra sua primeira vez, muitas vezes não teve nenhum contato íntimo, e daí tu imagina, né, tu sai do teu casamento, vai pro quarto, e aí tu vai ter que descobrir tudo numa primeira vez, literalmente. E acontece com muitas mulheres, a gente acha que ainda não existe isso, mas existe muito. Mulheres casando virgem? Muitas. Muitas. Até por questão de religião, né? Sim. Então, tem muitas. E o Brasil é bem, né? Bem tem firme muitas. nisso aí, né? Vamos falar um pouquinho da fisioterapia, né? Claro. Enfim, né? O canal, ele traz elementos, assim, de exercícios, né? De uma maneira bem lúdica até, né? Por que surgiu essa ideia? Assim, sabe, de misturar a fisioterapia, claro, ela é pélvica, né? E aí tu começa a ter resultados, a galera começa a te avisar que tá dando certo, enfim, é uma brincadeira que vira séria depois. Como é que isso se torna um negócio pra vocês? Pois é, que eu antigamente, na verdade, uns 10 anos atrás, eu rodava o Brasil dando palestra. Então tu pensa que tu passa um dia inteiro pegando um avião, pegando transporte para chegar numa cidade. Realmente, às vezes, consegui reunir umas 100 mulheres que são lá do interiorzinho de Goiás. Eu ia muito ali para essa região, que são mulheres que realmente não têm acesso, têm dificuldade até de consultar uma ginecologista. Então eu comecei a perceber, olha como a gente faz diferença. Às vezes de conversar 1 horinha e pouco com aquela mulher, ela já sai com um brilho no olho diferente, ela já sai com vontade de experimentar coisas diferentes ou de se cuidar mais. E aí eu nunca gostei de ter rede social, de mostrar a minha vida, mas daí eu criei esse perfil justamente para conseguir trazer um pouco do meu dia a dia de consultório. A vida real fez com que tu tivesse a sacada de, não, vou levar isso pra internet, vou chegar em mais gente, todos os dias, e aí as coisas começaram a andar. Pois é, eu fiquei 8 meses no anonimato, né? Porque o nome... E tu é do interior, né? Sou do interior, Nova Prata. Prata. Tem galera de Nova Prata aí nos ouvindo, certamente tem. Tem sim. E aí as coisas começaram a... E elas galoparam, assim, tipo assim, foi muito rápido ou não? Demorou? É porque o perfil, ele já tem 10 anos, né? Mas tu disse que tu começou no anonimato. Tu não dizia quem tu era. Tipo 8 meses eu fiquei no anonimato. E aí eu comecei a mostrar minha cara, porque antes Instagram era só post, né? A gente não tinha vídeo. Sim. E daí não fazia muito story e tal. Se fazia algum story, era mostrando mais a mão ali no consultório pra demonstrar alguma coisa. E aos poucos começou aí. E daí... Bom, só de tu ficar 8 meses no anonimato já mostra o quanto a mulher não pode se mostrar, não pode falar disso, né? Tu venceu essa batalha. Potter, o meu irmão pediu para minha mãe para conversar comigo para parar de me expor assim na internet. Imagina o que a mana tá fazendo, tá louca? O que vão achar aí da nossa família? Nós numa cidade ali que não tinha nem 30 mil habitantes na época, né? Tem, claro. Se eu tivesse ouvido ele, quantas mulheres, né, teriam deixado, às vezes, de ouvir uma informaçãozinha e muda tudo na vida, né? Às vezes é uma coisinha que ela escuta e faz toda a diferença. O que mais aparece pra ti? Pode ser no consultório, pode ser, acho que no perfil ali, né? Olha, não tô tendo prazer ou não dificuldade de chegar lá, Kelly. Sabe que eu me lembrei de uma cena da novela essa semana, que a Leila, a personagem da Carolina Dickmann, e viralizou também, recortaram, ela diz assim, agora eu entendi a diferença entre prazer e orgasmo. Ela fala isso. Exato. Eu não sabia, as minhas amigas me falavam e eu não sabia. Isso é o que mais chega pra ti, a dificuldade de chegar lá, digamos? Sim, porque a maioria acha o quê? Que vai ter ali a sua primeira relação, ou vai lá e tal, e daí o cara vai botar e vai ser aquela explosão de prazer, e que vai conseguir chegar lá, como muitas vezes ela consegue sozinha. Então, na estatística mesmo, a gente vê que grande parte das mulheres conseguem sozinha, mas daí quando tá a 2, não tem jeito, não consegue. E aí é uma coisa física ou mental?
ou ambas? Ambas, com certeza. Até porque o nosso corpo, ele se contorce. Às vezes a gente faz uns ruídos que a gente fica meio envergonhada, né? Cada pessoa tem seu jeitinho pra chegar lá. E daí, muitas vezes, tá dois, tem vergonha, acaba mentindo que chegou lá. Porque o cara fala, né? Chega lá pra mim, né? Pra ser mais discreta nas palavras. E aí, o que ela faz? Dá 2 minutinhos, acaba fingindo. Porque é muito fácil mentir. Tem muita mulher que finge? Muita. Quando eu faço minhas enquetes, olha, sempre dá pelo menos uns 30% ali que admitem que fingem. Porque tem as que nem falam. Exato. Tem aquelas que não clicam na enquete. Eu mesma já fingi por muitos anos. Eu não sei se eu conto que já fiz. Bom, Eu acho que toda mulher já já fingiu. foi. toda Kelly. mulher já fingiu, né? Eu acho, Eu Kelly. também acho. Eu acho. Nem todo mundo admite, né? Tá, e gurias, e por que você finge? Às vezes porque eu tô cheia de coisa pra fazer, eu quero ir de uma vez embora, entendeu? Meu, amanhã eu tenho que acordar cedo, vamos Pois embora. é, né? Às vezes tá legal, é porque as pessoas botam uma cobrança no chegar lá, porque o chegar lá é questão de 10 segundos, né? Que é onde a gente tem aquele clique explosão que é orgásmica. aquela explosão, mas é 10 segundinhos. Mas o que importa mesmo é toda a satisfação que tu teve ao longo do caminho. Claro que quando dá o clique final é uma delícia, né? O grande finale. Mas muitas vezes é tão bom quando a gente curte, né? Todo o momento, né? Toda preliminar, todo o Então uma meio. relação que não tem orgasmo não é uma relação perdida, porque você teve prazer durante. Mas com certeza, eu acho que tem muita cobrança, né? E tem muitas mulheres que também botam a cobrança quando o parceiro não chega lá, porque daí, eu não consegui satisfazer porque meu parceiro não chegou lá. E homem brocha muito. Hoje em dia, com a Tadala, né? Como estão os homens, eu acho que tem uma galera aí, Que é agorizada aí. Tá dando a fila. Um medicamento. que Aquele ajuda no medicamento. processo. Certamente tem uns ouvintes aí Não te que faz, andam Tu tomando. Ju, o que é? Não, é um Tadala remédio fila. pra Tadala? É tipo um Viagra. Ah, entendi, tá. Tipo um Viagra ali. E, Kelly, os guri novo estão usando. Pra ficar ereto firme, mais tempo. E aí conseguir render mais horas, mais tempo. Só que muitas vezes não importa. Mais horas? É, aí Não, que gente, tá. alguém vai ter que informar que não. Mas horas, Aí que horas tá. ali são raríssimas vezes na vida do cara. Não criem essa expectativa. Eu lembro de um livro do Paulo Coelho, não li, mas eu lembro do título que era 11 minutos. Que era a média de uma relação sexual entre seres humanos. Que, claro, né, vale desde o primeiro toque, digamos assim, né? Não é só, enfim. Mas sabe o que eu tô pensando, Potter? 11 E aí, minutos é uma eternidade. Cara, fecha teu olho e fica sem celular 10, 11 minutos. É tempo pra caramba. Nossa, é muito... É tempo pra caramba. Quando a gente tá no celular, Não, 10 minutos chega é a nada. 11 minutos no dentista antes. E fica parado no consultório, parado, sem sem mexer no celular. Pra gente ver o que é hoje, o que são 11 minutos hoje. Então 11 minutos é um tempo bom. 11 minutos é a média, mas do geral, Kelly, do sei lá. Mas sabe o que eu tava pensando? Que talvez, a gente sempre fala isso, né? A gente foi construído com uma ideia de filme. Eu nem tô entrando no filme do Exit, tô entrando no filme do sei lá, da romântico, assim, Comédia né? romântica. Isso, 4 isso aí, casamentos isso e aí. um funeral, um clássico. Que aí vai ter uma, né, e uma performance. A novela, Kelly, a novela A sim. novela. É uma Tanto que a gente fala, né? É uma novela pra acontecer. O beijo do Homem-Aranha ao contrário, querido. Beijo de cabeça pra baixo. É muito Tenha ruim. santa É muito paciência, ruim. né? O beijo, né? O Mas beijo. o quanto isso faz com que a gente ache que o ideal é esse, quando na verdade pouquíssimas vezes ou nenhuma vez será assim. Por isso que muitas vezes a gente começa a não fazer menos vezes por mês, né? Quando a gente tá num relacionamento mais longo. Porque tu já fica com aquela expectativa, eu não tenho, tipo, 1 hora pra isso. Cara, às vezes é de manhã, virou de ladinho. É aqueles 5 minutinhos que já faz tu começar bem eu o converso dia. muito Vamos isso em ser casa. sinceros. Eu converso muito isso em casa, que às vezes o tempo que leva pra explicar, não sei, já dava pra ter feito. Exato! Já dá, não me descarregar a boca. Não, vem cá, né? Vamos resolver rápido. Igual não vou diz o abrir meu- minha vida, mas assim, esses dias uma piada maravilhosa, tá? Eu não lembro o nome do humorista, que ele fala o seguinte, assim, que tem uma dádiva pros casados e casadas. Tá. Né? Aí o outro pergunta, mas qual é a dádiva? Dá pra transar mal. É aceito transar mal. O solteiro e a solteira não podem transar mal. Tem que ter um desempenho. Claro, porque para impressionar. Vai impressionar. Agora o casado, casada, se foi uma coisa ali mais ou menos, tá ótimo. Bom, olha o esforço que nós fizemos. Os dois se abraçam depois, tipo assim, a gente conseguiu. Tipo assim, Vamos! O transar mal, eu digo assim, não é fazer pirueta, não é aquela coisa, exatamente, uma rapidinha, enfim. Deixa eu falar uma coisa sobre uma pincelada sobre um assuntinho que tu falou. Que é as mulheres com elas mesmas. Sim. Né? Bom Enfim, tema.
é também um tabu. Os meninos desde cedo se masturbam, né? Aquela coisa toda. As meninas têm uma grande dificuldade, não é assunto entre elas, não sei como é hoje, mas eu lembro de discussões, enfim, já peguei materiais sobre isso aí. Os meninos saem mais cedo, essa corrida para os meninos é mais rápida. Como é que tá hoje o mundo feminino? As mulheres se descobrem mais, se tocam mais, enfim, como é que tá isso? Tá mais desenvolto ou ainda é um tabu muito grande? Bom tempo. Não, eu acho que ele é um tabu ainda bem grande, tá? Eu não acho que a gente tá super evoluído, mas com certeza a gente já tá com uma abertura muito mais legal pra isso, né? Tanto que a gente vê senhoras que muitas vezes vão até na nossa loja, compram produtinhos e vêm pedir dicas justamente, porque cheguei na menopausa, já não é como antes e preciso de alguma coisa pra me esquentar sozinha, porque já não tô mais num relacionamento. Então, com certeza, já tá mais aberto. E se as mulheres descobrissem o poder do que é, né, se tocar sozinho, de como que a gente pode se sentir tão bem depois e como é tão rapidinho, né? E como isso é um treinamento pra uma relação depois, né? Porque se descobrir, enfim, né? conhecer, Claro, com certeza faz toda a diferença. De saber o próprio... Isso é outra coisa, né? Eu falo, por exemplo, meu processo para engravidar, eu sequer sabia a duração do meu ciclo. Então, a gente também tem um histórico de não conhecer o próprio corpo, né? Talvez por isso que o Potter diz, por ser um tabu, chegar lá sozinha, como tu dissesse. Não sei se isso chega muito pra ti no Instagram ou no consultório. Super, com certeza. As mulheres não conhecem sobre seu corpo, não sabem quando tá ovulando, acho que quem toma anticoncepcional ainda tem período fértil. É um desconhecimento muito grande. Até mesmo onde fica o clitóris, né, o Potter gente? tinha uma palestra num teatro, como é que era? A piada que era uma palestra, né? Enfim. Era eu, só Arthur pra Gubert, maiores. que era só pra maiores, a vida sexual das pessoas. Conta daquele momento do telão. Tinha um momento que a gente colocava uma foto do aparelho reprodutor feminino, que era exatamente isso, né? Desenhado. Lembra dos livros de ciências, antes, assim, biologia talvez. Sim. Já. E a gente colocava lá, a gente chamava um cara. Aí tinham setas apontando pra partes ali do aparelho reprodutor feminino, né? Digo lá de fora da mulher, né? Tipo assim, o útero... Não, útero fora. não, pra fora, né? Eu não sei se eu posso falar isso, algumas coisas, grandes lábios, pequenos lábios, o clitóris, blá blá blá, mas todo o processo tem ali, né? E a gente chamava um cara no palco. Era muito bom isso. Um cara que tinha namorado, a gente via que o cara tinha namorado e chamava um cara no palco. E aí a gente falava assim, cara, o que é o número 2? Né? Não sei o que. E aí ele ia respondendo, nós ia se comunicando com a esposa dele, a namorada dele. Acertou, parabéns, a plateia aplaudia, dando risada, né? E tu não sabe o quantos caras erravam onde era o clitóris. Bah. Não sabia. Aí nós chegávamos na mulher e falávamos assim, ó, escolheu o cara errado, né? Claro, tudo com era um show de comédia, né? Enfim, todo mundo tava aberto àquele momento de comédia, né? Quando acertar, claro, tinha uma pergunta que era bem bagaceira, né? Enfim, que o cara acertava, aí nós chegávamos na mulher, olha, sabe onde é, né? Você deve imaginar o que eu tô falando. Enfim, mas a gente tratava com diversão e a gente, incrivelmente, no Só para Maiores, depois recebia, né, mensagens assim, cara, vocês não vão saber, a gente não tava sendo transado 3 meses. A gente ficou rindo 1 hora e a gente chegou em casa e transou. Como é fácil, né? E aí é isso que eu queria falar. A transa começa com algo que absolutamente não tem nada a ver com transa, tipo uma boa conversa, uma série, uma janta. Claro, com certeza, o melhor momento. Claro que quando a gente é solteiro é uma coisa, né? Vai lá pro canto, se pega na balada e tal. E daí já começa todo o clima. Mas em casa, em um relacionamento, tu tá lá cozinhando, o parceiro chega por trás, dá aquela encoxadinha, aquele banho juntos, de manhã cedo dá aquela encostadinha de conchinha. Começa assim, né? Tá, e eu digo assim, e o casal conversar sobre isso. Falar sobre isso. Eles querem falar sobre isso. Os homens procuram as mulheres para falar de sexo, as mulheres, digo casados, né? E as mulheres procuram os homens para falar de sexo? Muito pouco. Muito pouco. E tinha que ser mais. Sim, até porque, por exemplo, Kelly, às vezes pra ti é bom 2 vezes por semana. Às vezes pro teu parceiro é bom 1 vez no mês. Geralmente é o contrário, né? Que pra mulher é menos e pro homem é mais. Então, às vezes, tu tá num relacionamento que pelo parceiro ia ser todos os dias. Não, por mim seria todos os dias. E às vezes pra mulher, bem lá de vez em quando. Hoje que é dia dos namorados, que hoje eu tenho certeza... Hoje tem fila em motel. Hoje tem. Antigamente, lá, uns 20 anos atrás, eu ficava nas filas. Hoje não mais. Não tem tinha fila em motel, eu lembro disso aí. Deve ter ainda, né? Não, hoje se tu passar pra frente de motel, mais à tarde, tardinha, noite, vai ver que tem fila no motel mesmo.
Tinha os carrinhos parados ali pra esperar. Ana, eu queria exemplos, obviamente, sem estar assim, disso, assim, do que chega pra ti, né? Pra Coisas inusitadas, enfim, que a gente não... ou mesmo assim, o que mais chega hoje, o que as pessoas, as gurias te dizem. Eu não sei, tem homem que te procura também? Como o perfil ele é bem focado em mulher e eu cuido pra trazer só mulher, porque quando chega homem, muitas vezes eles começam a ser meio bagaceiro nos comentários, aí eu já vou bloqueando, vou excluindo. Então isso é uma coisa que eu venho fazendo há muitos anos. Tá. Exato. Começou a falar besteira, eu já bloqueio ali pra não se criarem, né? Então, Kelly, o que a mulherada reclama? Que sente pouco vai e vem. Que tem muito barulho de pum durante a relação, que isso já mostra enfraquecimento da nossa musculatura íntima. Da mulher. Que tem dificuldade de molhar no ponto certo, que quando chega lá começa a perceber que antigamente, quando ela era novinha, daí percebia que era mais intenso, daí depois com os anos começa a ser mais fraquinho, que isso também mostra que a gente tá com enfraquecimento da nossa musculatura íntima, porque a gente tem músculos lá embaixo que fazem tudo isso. Dor na relação, dificuldade de entrar no clima. E claro que libido eu acho que acaba sendo meio que um dos topos, assim, porque quando tu não começa mais a molhar no ponto certo... E todas essas coisas levam a falta de libido, obviamente, né? Tudo isso leva a falta de libido, vamos exatamente. Falar de libido, então? Vamos! Só pra falar, quem ligou o rádio agora é a Ana Guerin, que tá aqui, ela é fisioterapeuta pélvica e dona da página, que eu tenho certeza que vocês, principalmente mulheres, conhecem, que é a Vagina Sem Neuro. Chama de página, né? Mas enfim, é uma ideia, né? Vou ler alguns dos recados. Um portal. É bom. A Laura mandou aqui, ó. A Ana é a melhor de todas. A Eliana mandou, a vagem é necessária. A Juliana mandou, Ana, feliz em te ver aqui. Sou aluna dos intensivos. Fiz recentemente, mesmo fazendo acompanhamento, a gente sente a diferença. A Lia mandou aqui, ou Lia, 11 minutos, quem é essa máquina? É quase um podcast. E o Leonardo mandou, minha mulher nunca fingiu, ela sempre concordou que foi ruim. Isso é bom também dizer, né? Tipo, olha, hoje foi meio... mas esse sempre concordou que foi ruim, daí... sempre não dá, né? Daí já tinha que ter mudado as coisas, já tinha que ter revisado. Mas o que nós ia falar do... Não, deixa eu trazer o homem pra parada. Boa, né? Vai. Porque eu acho que a relação sexual em casa, né, ou nos casais, a gente tá falando de casais aqui, né? Solteiros é outro mundo. Nem lembro como é que é, mas é outro mundo. Os casais, a importância do homem falar, né? Que o homem querer é uma coisa, mas ele transformar o momento em algo que a mulher queira também é uma coisa dele, né? Como é que tu ajuda os homens? Quer dizer, para ajudar as mulheres, tu também precisa ajudar os homens de alguma maneira, né? Qual é o comportamento? O que o homem tem que fazer para a mulher estar mais leve, né? E a libido voltar? Como é que nós, homens, colaboramos? Eu sempre falo das linguagens do amor, né? Opa! Que a gente fala ali do tempo de qualidade, porque às vezes tu tá lá jantando com a tua parceira, mas tá com o celularzinho do lado, né? Pô, chega uma hora que como é que tu vai ter libido com a pessoa que tá vendo um filme e tá com o celular do lado, jantando com o celular do lado? Tem mulheres que percebem o amor com o toque físico, então às vezes o parceiro já não dá mais a mão, já não abraça, já não dorme mais de conchinha, e como é que tu vai ter libido? Tem mulheres que percebem o amor, que são amadas, recebendo um presente. Então, por exemplo, às vezes a tua mulher hoje, pra ela se abrir, ela tá esperando ganhar uma flor, ganhar um chocolatinho, ganhar um jantar, às vezes ela quer algo mais físico mesmo, então precisa entender como ela percebe esse amor, porque no momento que a mulher ela se sente amada, principalmente pra quem tá dentro de um relacionamento, aí tudo começa a fluir com muito mais naturalidade. Então, primeiro, entender qual é a linguagem. A do Potter pode ser pegar a mão, como tu disseste, a minha pode ser ouvir alguma coisa. Ouvir, receber um recadinho, como por exemplo, hoje de manhã eu já acordei e escrevi lá no espelho, te amo, você é muito especial pra mim, porque a gente sabe que tem aquela pitada lá das palavras de afirmação, né? Que eu sei que pelo meu parceiro ele nem apagaria lá do espelho, ele sempre deixaria lá o recadinho. Palavras? Então, palavras de afirmação, né? Às vezes tu esquece de dizer, às vezes fica aquele te amo, tá, beijo, te amo. Cara, não tem, sabe? Não tem... Aí não fala, né? Não tem amor de verdade. Então, às vezes, é aquele recadinho que faz toda a diferença, sabe? O homem tem mais libido que a mulher? Potter. Estatisticamente, eu acho que o homem talvez demonstre mais isso, porque ele não tem bloqueios durante a vida dele, né? E tem testosterona que nos ajuda, que também, né? Ajuda. Então, assim, tem uma parte de biologia, mas acho que a sociedade colabora com o homem, né, Kelly?
De verdade, assim, vamos lá, eu estudei em colégio público no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Minha vida toda de colégio foi no Alegrete, onde eu fui criança, pré-adolescente e adolescente. Eu não lembro de nenhum movimento na minha educação que me atrapalhasse para isso, né? A sociedade não impôs nenhum bloqueio para mim, entendeu? Nunca foi tabu para mim me masturbar, sabe? Eu lembro que eu era bem pequenininho, eu morava numa rua que os meus amigos eram mais velhos que eu. Tá. E eles falavam assim para mim, assim, ó, pá, hoje eu bati 4. Meu Jesus. Foi longe. Não, e eu ficava olhando assim, né? Porque eu era menor, né? Eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Eu disse, cara, como é que pode? Eu pensava que era só um movimento, assim, né? Botava um movimento, né? Os homens estão entendendo. Botava um movimento, botava pra fora ali, né? E aí eu contava 1, 2, 3. Mas da onde? Cadê o prazer, tipo assim, de descoberta mesmo, sabe? Aí um dia eu comecei a acelerar no 400 e pouco, veio um tremelico assim, agora eu entendi o que é 1, entendeu? E aí deu, acabou. Teve bloqueio, a minha família não me bloqueou, meu pai e minha mãe não estavam preocupados com isso, assim, no sentido de atrapalhar. A gente não pode transar no primeiro encontro, tem que ficar virgem até tal idade. Exato. Né? Só depois do caso. Eu ouvi isso, a minha geração, eu sou de 87. Não, transar só depois. Ana, e aí a família tem um equilíbrio, né? A família que trata a mulher, né? Claro que tem que, acho que tem um processo de educação também, né? Sem dúvida, né? de cuidado, claro que sim. A gente não tem, por exemplo, assim, eu lembro que eu falei uma vez aqui no programa, eu incomodei com todo mundo, que eu falei que tinha que ter educação financeira e sexual nos colégios. Né? Matéria mesmo. Até pra cuidar de saúde. Porque dinheiro e sexo, galera, nós vamos ter que lidar com a falta ou com a presença, entendeu? Sim. A gente vai ter que lutar por essas coisas. O equilíbrio está ali. Antes de ontem a gente falou com o Moriguchi, né? Aqui, isso, eu perguntei pra ele sobre felicidade. Se renda entrava, dinheiro, assim, entra, ter uma renda decente, entra sim felicidade. Não é o principal, mas entra. Até na libido. Sim, porque tem se tu tá equilibrado. É que eu acho que uma pessoa equilibrada com dinheiro, com saúde, a libido vem, né? Ela vem, não o dinheiro, tá ligado? Mas eu digo assim, é uma pessoa mais centrada, que vai poder pensar mais em outras coisas. Então, respondendo pra ti, Kelly, eu nunca tive um bloqueio. Eu tô falando Entendi. Né? Os meus amigos também não tiveram. Então, as mulheres já saltam atrás dessa corrida. Reprimida. Claro, né? Mas Duvido que um pai chegue e fale pra uma menina assim, aí, tá se masturbando? Jamais. Já começou a se masturbar? Pergunta pra uma menina de 12, 13, que é mais ou menos a idade que começa a se Mas até hoje, Potter, né? entre as amigas, a gente não fala de... quer dizer, hoje a gente já fala assim, tu tem um vibrador, hoje fala um pouco mais, né? E como é que foi com fulano, né? Bom assunto, brinquedinhos. Opa! Brinquedinhos. Brinquedinhos ajuda para mulheres, para homens. São muito auxiliares. Sabe que dentro de consultório mesmo, quando vem uma mulher com dor na relação, com alguma dificuldade, a gente sempre vai indicar um vibro para nos auxiliar, porque afinal é igual qualquer outro massageador que a gente usa no corpo. E ajuda no relaxamento. A palavra vibro, né? Vibro, o gaúcho, tudo fica menor, refri. Né? Refri, churras e vibro. Vibro. Um vibro, então eles ajudam a relaxar e a gozar, né? Veja bem. Teve uma vez que eu estava, tô contando muito de histórias, Enfim, da minha do vida. Teu amigo. Estava em Joinville, nesse show com o Arthur só para maiores. A gente teve um patrocínio o show teve um patrocínio de uma sex shop, né? Enfim, aí as donas do sex shop eram mulheres, passem lá para pegar algumas coisas para as namoradas de vocês, né? A gente foi lá, eu peguei, só que nós entendemos que era tipo um presente, né? E a gente foi lá, eu peguei um vibro, né? Aí eu cheguei lá, dei o vibro, né, pra moça, ela assim, R$1.300. É o quê? Era um iPhone, o vibro, né? Mas fazia coisa esse vibro, hein? Foi o que eu perguntei, né? Vem com um homem em volta, tipo assim, o que falava acontece inglês, aqui? Francês, entregava Foi um grande presente na minha casa, eu queria informar. Foi um grande presente. Falando em presente, eu vou ter que dar um pra Kelly hoje. Eu tava esperando esse momento. Eu vim só pra isso hoje. Kelly se arrumou. Eu botei perfume hoje. Como você tem filhote em casa, eu trouxe algo bem discreto. Que ninguém vai nem imaginar o que é. Só que esse aí é um dos modelos mais tecnológicos que a gente tem. Por quê? Porque ele vibra conforme a música. Então a base dele, ele é tipo uma caixinha de som. Cheguei a me emocionar aqui. A base é uma caixinha de som e ele vibra conforme a música. Então ele tem duas funcionalidades. Se tu olhar o biquinho do passarinho aí, pra quem tá só nos ouvindo. Entendi. O biquinho, ele é um bocal que ele faz o estímulo direto no clit e ele leva grande parte das mulheres ao orgasmo em até 3 minutos.
O Potter fez uma cara aqui que vocês tinham que ter visto. Vamos ter que mandar pro Potter também. E o rabinho dele, ele faz o massageamento. Tem umas sardinhas maravilhosas. E eu também trouxe pra Kelly um aparelho, que é o VagiFit, né? Que é o nosso acessório, pra fazer o fortalecimento da musculatura íntima. Depois eu te mostro como vai utilizar. Agora falando, não é exatamente sexo. Eu tive parto normal, mas eu não sei se teve... E fiz fisioterapia pélvica, né? Eu pra tossir, que estou tossindo, vocês viram, eu cruzo a perna. Porque quando tosse, né, a chance de me mijar, desculpa o palavra, é verdade. E aí esses dias eu cruzei a perna pra tossir, uma moça que a gente tava conversando, ela falou, te entendi, eu também. Sim, e como é importante a gente falar isso, porque muitas mulheres passam por isso. Eu tenho 37 anos, e olha... Exato, Kelly. E tem mulheres de 20 e poucos que também tiveram filho e estão passando exatamente pela mesma coisa. Só que hoje em dia, com essa onda de crossfit e exercício muito pesado... Tu tem noção que 40% das mulheres que passam a fazer crossfit começam a ter perdas urinárias? O quê? Pelo levantamento de peso, pelos saltos, pelos movimentos que são mais rápidos, os pulos em caixote. 40%. É um estudo novo que saiu no início do ano. Dá bastante coisa. Porque o crossfit é modinha aqui no Brasil agora, mas eles já existem em outros países há muito tempo, né? Ana, então a gente tem estudos bem validados. Mas voltando ao brinquedinho da Kelly, que eu fiquei curioso. O passarinho. Conforme a música, tipo assim, se é uma música... Ô, Augusto! Bota um George Michael de novo, aquele que tu colocou pra nós aí. Aquele que abriu o programa. Ó. É mais lento isso aqui. Aí ele vai nesse ritmo. E daí quando tem um grave, ele fica mais numa intensidade diferente. Se botar um Sepultura, por exemplo. Tem Sepultura? Daí talvez seja 2 minutos, né? Vai saber. Ou passarei a ouvir heavy metal. Passarei. Eu acho que nós temos escola de samba, né? Daqui a pouco explode coração. Ou explode outra coisa. Já fiquei imaginando a sensação. Vamos ver, Augusto. Eu acho que vai ter um Sepultura. E aí, Ana? Essa aí é forte, né? Segura, né? Okay. Alô, Gabardo, Sepultura hoje à noite. Opa! Hoje é Sepultura. Cara, agora vou expor meu marido, coitado. O Gabardo me deu um presente ontem. Eu achei que era dia dos namorados, meu aniversário, né? Que diz muito sobre o casal que tem filho e que é um casal atarefado, que trabalha 24 horas por dia e tal. Ele me deu um pijama. Mas o pijama é fechado até o pescoço. Coisa linda. Entendeu? E eu amei, porque a calça de abrigo, eu falei, não tem presente. Talvez em outro momento seria uma lingerie, entendeu? Mas eu amei tanto aquela calça de abrigo, me deu um conforto. O bom é que esse passarinho entra dentro das calças, não precisa nem tirar as calças. Cara, desculpa, o Augusto botou Imagine. Não dá pra transar com Imagine, galera. Não, Legião, aquela... Não, Legião também não, né? Nossa, o dia vai chegar. Meu Deus, não. Ana, melhor. foi um prazer, literalmente. Muito obrigado pelo teu carinho. O prazer foi meu, adorei estar aqui com vocês. Mas parabéns pelo trabalho, é um trabalho educativo. De verdade mesmo, assim, é incrível o que chegou de mulheres. Homens que estão reclamando do assunto, vocês falem com as mulheres de vocês. Eu tenho uma informação para os homens que mandaram mensagens pra gente reclamando do papo. Não tem, velho, coisa boa. Prestem atenção no que vocês não estão fazendo. Prestem atenção. Se vocês acham que esse papo não foi interessante para as mulheres de vocês, eu tenho uma péssima notícia pra dar pra vocês. Quem avisa, amigo tô olhando no olhinho de vocês aí, homens estavam reclamando do papo. Olha o reflexo do corpo dela. O corpo dela diz tudo. Se não molhou, não inchou, o grelo não saiu pra fora, meu querido. E na sociedade tem um monte de gente em volta, né? Então é melhor tu achar que é bem interessante esse papo da tua vidinha aí. Os homens que estão reclamando do nosso assunto aqui. Prestem atenção nas suas mulheres. Uma última pergunta que também é importante, acho que o Potter não, mas eu já ouvi de algumas pessoas. Quando faz negócio de tantra e tal, é possível prolongar e ter um orgasmo que dure bastante ou ter mais orgasmos? Isso é mito? Os múltiplos, com certeza. Eu mesma já fiz várias vezes tantra e é uma loucura. Tipo o quê? Quando chega num ápice, começa a ser meio que um atrás do outro. É uma insanidade. É uma coisa deliciosa e tipo, e cansa. 1, 2, 3, 4, 5... Tipo, perder conta. Porque todas as mulheres são multiorgásticas. Se tem uma coisa que precisa entrar na cabeça de vocês, que o homem é só um e deu ali. A mulher não. Teve um, na sequência já pode ter outro e outro e outro. Claro que não precisa ser atropelado, né? Um agora, outro agora, outro agora. Não, pode ter um minutinho de intervalo e continua sendo múltiplo. Então, se tem uma coisa que vocês precisam aprender hoje, é isso. Preciso conversar com ela. Chama um intervalo que eu preciso dar uma conversada com ela, tá? Ana Guerin, fisioterapeuta Kelly, pélvica. Dá uma acalmada. E dona da página portal, melhor dizendo, Vagina Sioneira. A quantidade. Obrigado. Valeu. Olha o que eu Amei. ouvi agora.
não vou dizer nome, tá? Uma redação de mulheres inteira com inveja do presente que a Kelly ganhou. Várias amigas me mandaram aqui, que presente é? Me manda esse presente. Ai, olha a live, foi a 2.800 ouvintes internautas, coisa de velho, né? Normalmente tem triplicou o número de pessoas na live. Esse assunto, meu amor, como disse o Potter, né? Dinheiro e sexo, a gente não vai fugir disso. Imposto de renda, a gente não vai fugir disso. É um assunto que pra fazer um filho é preciso fazer uma relação, né? Não, e o dia a dia impacta no sexo. Uma e o dica, sexo impacta no dia a dia. Não tem. Última dica. Tem como desvincular. Pra hoje, dia do namorado. Não consigo Dica. acabar a entrevista. É que eu tô muito emocionada, se emocionou. desculpa. Uma dica final pra fechar. Quem tá nos ouvindo, pra hoje. Não faça se não tiver vontade. Não faça simplesmente pra agradar o marido, porque isso vai te machucar por dentro. Não só lá na região, mas nos teus sentimentos. Ok, sobe o som. Tchau, Obrigado, beijo. Ana. Nossa aí. Tá, primeiro eu vou mostrar a caixinha, né, pra quem quiser olhar, pra depois... pode procurar a Vage, ela sabe, tem uma loja, acho, pra ver, né? Aqui, e ele é um passarinho, ó. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Desculpa quem não tá vendo, tá? Vou tentar descrever. É um passarinho mesmo, né? É um passarinho. Rosa, um passarinho. E tem uma base que eu entendo que é pra recarregar, tipo, por indução, né? Claro, tem um fio aqui E depois. aí tu pode deixar ele no teu quarto ali, porque ninguém vai saber o que é. Entendesse? Bonitinho, né? Charmoso. Daí bota aqui, porque nem o celular, eu tenho Não, quero, tu vai viajar. Tu vai viajar. Tu é uma executiva e tu vai viajar, entendeu? Se tu leva alguma coisa no formato de pena, passar lá no raio-x, os caras vão ver. Isso aí é uma brincadeira de criança. É, um passarinho rosa. Tu quer ser mais discreto nisso aí, né? Mas que boa ideia, né? Até pra desmistificar essa coisa, né? Prazer, Kelly. Mulheres precisam de prazer. Precisam, é bom pra vida, né? Enfim, os homens têm que ajudá-las nessa questão aí. Demais, o papo foi demais, assim, porque abriu muitas meu coisas aqui. Meu celular aqui, ó, gente, a quantidade... Gente que não falava comigo, ó. Há horas. Há horas. E agora quer o passarinho da Kelly de presente. É dela, galera. Não, essa aqui é a melhor. Kelly é o Tesla dos vibradores. É isso, minha gente, é isso.